Evangelho, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram procurar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos início ao mês da Bíblia. Em todo o Brasil, nós temos o mês de setembro dedicado ao estudo, à leitura, ao aprofundamento a respeito da Palavra de Deus. E esse ano, o primeiro dia do mês de setembro também é dia da memória do Sagrado Coração de Jesus. Dia 1º de setembro cai exatamente numa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Com grande alegria, começamos o mês de setembro percorrendo a memória do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria no sábado seguinte, amanhã. O mês de setembro, que é dedicado à Palavra de Deus, como falamos na nossa mensagem desse mês, também é um mês marcado por inúmeras celebrações de memórias marianas. Nós temos a Natividade da Beatíssima Virgem Maria no dia 8. No dia 12, o nome de Maria Santíssima. No dia 15, Nossa Senhora das Dores, sendo que no dia 14 celebramos a exaltação da Santa Cruz. Depois, no dia 19 de setembro, a memória de Nossa Senhora da Salete, que traz a revelação a respeito dos sacerdotes da vida religiosa, uma revelação muito importante, a Virgem Santíssima que chora. Chora pela situação da igreja, chora pela necessidade dos filhos de Deus de se arrependerem pelos seus pecados e de suplicarem a misericórdia. E no dia 24, Nossa Senhora das Mercês. Mas antes, temos São Pio de Pietrelcina, no dia 23, São Padre Pio. E mais adiante um pouquinho, temos ainda a celebração dos santos arcanjos do Senhor e concluímos o mês da Bíblia com a celebração de São Jerônimo, no dia 30. Veja, queridos irmãos e irmãs, um mês repleto, sem falar nos mártires, sem falar em São João Crisóstomo, que vamos celebrar também a sua memória, Santo Inácio, mártir. Temos realmente inúmeras celebrações importantes, além dos nossos mártires coreanos, que nos chamam à realidade do Evangelho de hoje. O 25º capítulo de Mateus, como falávamos ontem, traz os textos escatológicos e hoje o Evangelho nos entrega a parábola das 10 virgens. Mas o que isso tem a ver, Padre Fábio? O senhor tem falado tudo isso, o que tem a ver com o Evangelho de hoje? Vocês lembram a meditação de ontem que fazíamos a respeito de ter a vida sempre orientada
ao bem último e escaparmos do bem aparente, todos esses testemunhos que vão nos acompanhar durante o mês de setembro, sem falar da meditação e do conhecimento da Palavra de Deus, que por onde quer que começamos, em cada lugar no Brasil, as paróquias vão propor uma iniciativa. Talvez siga pelas cartas de São Paulo, por um livro do Antigo Testamento, ou por um dos Evangelhos, enfim, são inúmeras as iniciativas que vamos encontrar. Mas por onde quer que começamos, a Sagrada Escritura sempre nos leva à busca do bem último sobre todas as coisas, e jamais do bem aparente. Ter durante o mês da Bíblia ao nosso lado a Virgem Santíssima, nos iluminando de luzeiro a luzeiro de suas memórias, nos enriquece e nos orienta à prudência na vida espiritual, a recolhermos o bom óleo, o óleo da profunda espiritualidade, o óleo da vida na caridade. Assim como as azeitonas são colhidas e depois são prensadas, e passo a passo que se vai espremendo as azeitonas na prensa, a pedra, né, vai escorrendo o óleo. Mas esse óleo precisa passar por uma série de filtragens, porque inicialmente ele começa muito carregado de resíduos e vai se tornando, pouco a pouco, aquele óleo mais transparente, mais refinado. E depois que ele fica pronto, a gente ainda precisa deixar ele repousar por um período, porque ele ainda tem que decantar muito resíduo de azeitona. E se aquele resíduo de azeitona vocês pensam que vai jogado fora, não vai. Ele vai separado e depois a gente pode fazer um sabão maravilhoso. E é de alta qualidade. Falo isso porque nesse tempo, com as azeitonas aqui do nosso terreno paroquial, eu fui aprendendo desde como se fazer a extração do óleo até preparar a azeitona na água de sal, como a gente normalmente fala no Brasil, as azeitonas secas que a gente prepara para usar nos pratos, né? Geralmente de carne de caça ou coelho, outras carnes desse tipo, mas a gente também pode comer de maneira bem à vontade, para que a gente chegue àquele óleo, para que a gente chegue, por exemplo, ao consumo da azeitona, ela precisa passar, por exemplo, por 4 meses de repouso naquela água para perder todo o amargor que ela tem. Assim também o tratamento do óleo ele precisa passar por uma série de filtragens até se tornar um óleo de ótima qualidade e sem o amargor que é próprio da azeitona. O que significa dizer que para você ter o azeite de boa qualidade, ele precisa ser muito bem tratado. Da mesma forma, o azeite, queridos irmãos e irmãs, na parábola de hoje, é o conteúdo da vida de oração. As virgens representam a nossa alma. E o esposo que chega, Cristo que vem. Durante a nossa vida, somos chamados a preparar um óleo puro, de boa qualidade e suficiente. Então, por que o padre estava falando sobre essa questão do cuidado com as azeitonas? Primeiro que a gente conhece pouco e a gente imagina que o óleo é só você espremer a azeitona e vai sair o óleo. É um processo longo, não só de você passar a prensa, mas de você, depois de esmagar a azeitona, ainda tem um processo de compactação e depois ela vai passando por uma série de filtros, que são feitos às vezes no modo artesanal com cordas, e ali ele vai decantando lentamente para se purificar. Como essa imagem é significativa, porque para que nós possamos produzir um azeite de boa qualidade na vida espiritual, ele precisa ser muito decantado. O que significa dizer que a gente precisa de uma faina, de um trabalho, de um empenho pessoal muito grande. Ontem falávamos a respeito disso. Na medida em que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, aquilo que é o bem último a que a alma está chamada, né? A gente vai vivendo esse processo de deixar os bens aparentes para buscar o bem último. Nós vamos pouco a pouco conhecendo a palavra de Deus e a palavra de Deus vai de fato nos libertando, vai de fato nos iluminando, vai mudando o nosso modo de pensar, vai mudando o nosso modo de reagir. Na medida em que a gente vai celebrando o vigor da palavra, no convívio com os nossos irmãos, partilhando as coisas de Deus, mas sobretudo aprendendo com o testemunho dos nossos irmãos. Veja,
Quantas pessoas passaram na nossa vida e nos ensinaram a palavra de Deus? E aí a gente pensa, bom, o padre que pregou o evangelho para mim, a catequista que me ensinou, o coordenador do meu curso de pastoral. A gente pensa normalmente nas pessoas que cumpriram um papel quase de magistério no ensinamento, né? Ou seja, que se ocuparam de transmitir o conhecimento da palavra de Deus como, digamos assim, professores que nos instruíram. Mas e todas aquelas pessoas que testemunharam a palavra de Deus no exercício de suas vidas? No modo de agir diante do próprio sofrimento, no modo de agir diante do pecado do irmão, no modo de agir diante das dores da vida, na forma de declarar e viver a esperança em que crê. Elas nos ensinaram a palavra de Deus também, porque ver o testemunho delas mudou a nossa sensibilidade. Recuperou algo que já sabíamos, nos encorajou talvez a tentar mais uma vez. Muitos dos nossos irmãos e irmãs nos ensinaram a palavra de Deus de maneira vigorosa, através do seu testemunho de vida, através da forma como eles praticam a palavra. No silêncio, na discrição. Eu, quando estava trabalhando no Vaticano, na casa em que morei, tinha um sacerdote de uma determinada família religiosa que o seu modo de ser e o seu gesto, a sua doçura com Jesus na Eucaristia, como acendeu em mim e me ensinou a ter a docilidade de amor com Jesus na Eucaristia. Não tinha um único momento, porque a entrada e a saída da casa, indo na direção das escadas e do elevador, necessariamente você passava num trechinho de 7 metros, 10 metros da porta da capela. Não tinha uma única vez que, passando por ali, ele não ia até a capela e abria a porta e fazia uma genuflexão com uma saudação a Nosso Senhor. E aquilo dali me fazia sempre lembrar o que os santos nos escrevem dizendo que Jesus, e nós cantamos isso ao Santíssimo Sacramento, ele está ali no sacrário o dia inteiro a nos esperar. E vendo o gesto, nunca falamos sobre esse gesto, mas não tinha uma única vez que não visse esse amigo sacerdote entrando na casa, que ele não fosse espontaneamente, tivesse acompanhado, tivesse sozinho, ele ia até lá e fazia esse gesto de amor. E ele estava me ensinando a amar Jesus com uma delicadeza maior. Cada vez que eu o via, recordava o canto eucarístico que marcou minha vida quando era garoto. O Senhor que está o dia inteiro no sacrário a nos esperar. Nós cantamos isso na adoração perpétua, cantamos quando fazemos a saudação a Jesus na Eucaristia, glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar. Nossa, eu vi ali, está acontecendo, está acontecendo. Não é só a letra de uma música, não é só um toque de amor, digamos assim, porque a letra da música suscita aquele desejo de amor, né, pelo Senhor. Não é uma emoção, não é um momento. Olha ali acontecendo. É uma verdade, é possível, eu também posso. Por que só me encantar com a música e me sentir emocionado com a música e com o significado da música, quando eu estou vendo aqui meu irmão me mostrar sem palavras como eu posso viver aquela música? Ah, meu irmão, depois que eu percebi aquilo dali e que aquilo se acendeu dentro de mim, eu procurei nunca mais deixar de fazer o mesmo. E até hoje nós nunca falamos sobre isso. Depois os trabalhos e os ritmos da vida nos levaram em atividades diferentes. E bom, hoje não moramos mais juntos, mas eu nunca mais deixei de seguir o exemplo daquele meu irmão sacerdote. E na casa onde eu moro, se eu passo para um lado, eu passo para o outro, e nós temos a capela do Santíssimo Sacramento, eu vou lá e cumprimento o nosso Senhor. Não falo isso
Falo para dar para vocês um exemplo da minha conversão, né? Da minha sensibilidade diante do Santíssimo Sacramento, daquilo que estou falando para vocês agora nessa meditação. Como um irmão meu foi para mim, sem palavras, por assim dizer, né? Um testemunho que me ensinou a viver a palavra de Deus, que me ensinou a ter um amor maior por Jesus Eucarístico. Isso sem falar num outro, já que estamos falando disso, falo de um outro amigo sacerdote, já de muitos anos, que cada vez que ele entrava na capela, ele se ajoelhava com uma reverência e com uma simplicidade tão grande diante de nosso Senhor, que a forma como ele fazia o sinal da cruz diante de Jesus ajoelhado, Jesus não estava exposto, era no sacrário. Ele entrava na capela e se ajoelhava com um respeito e com uma devoção tão grande a Nosso Senhor e traçava o sinal da cruz, que quando eu vi aquela cena, me comovia porque me fazia recordar a presença daqueles que vão diante do trono do Cordeiro. E eu dizia, se é tão bonito ver meu irmão agir assim, imagina como será diante do trono de Nosso Senhor. Se o Senhor tão humildemente aqui no sacrário, por que esperar? E me vinha isso no coração. Por que pensar na beleza desse momento, na glória, e me contentar em pensar lá essa verdade, quando eu posso realizar um ato de amor e de doçura a Nosso Senhor agora? E olha meu irmão me mostrando como é que se faz nesse tempo aquilo que faremos em uma profundidade muito maior quando estivermos na glória. E ali eu entendi, é assim, e agradeci tanto ao Senhor por perceber como é que o livro do Apocalipse estava nas minhas mãos e era possível para mim. Eu poderia também fazer assim. Eu poderia também oferecer a Jesus um gesto de amor como esse, uma genuflexão com toda a piedade possível e um sinal da cruz dizendo glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E se queremos acrescentar, que se dignou habitar no meio de nós. Oh, doce frase que Santa Aníbal Maria nos ensina. Que se dignou habitar no meio de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Então é dessa forma, por onde quer que nós entremos, poderemos nos contentar com é um bem, voltando à meditação de ontem, né? Me permitam, é um bem pensar na frase do canto eucarístico e se comover com ela. É um bem enorme ter o pensamento elevado na beleza da narrativa do livro do Apocalipse de como será estar na presença do trono do Cordeiro, mas é um bem maior, ou ao menos não transitório, ou como a gente falava, pode se tornar um bem aparente, porque eu posso me contentar em pensar e deixar escapar a oportunidade de fazer. Percebe? Então não se trata aqui de um bem aparente que em si não leve a uma boa destinação. Pensar as coisas de Deus é realmente algo que merece ter espaço na nossa vida. Então pensar a Santa Eucaristia merece ter espaço na nossa vida. Pensar a eternidade merece ter um espaço na nossa vida. Mas a gente pode se contentar em só pensar e deixar escapar aquela grande oportunidade de um bem maior ou de um bem último que o Senhor nos dá, que é a chance de viver já agora aquelas graças, já agora, aquilo que está prometido para a eternidade. Pois o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento e nos espera ali. E eu posso ir ao encontro dele. Eu posso caminhar na minha casa pensando no meu Senhor e que vou passar no encontro dele. E que vou vê-lo. E que estou com ele. E render a ele esse ato de amor. Um ato de amor é pequenino, mas quantos atos pequeninos eu posso render? E é um ato concreto de amor. Por que não oferecer ao meu Jesus agora um ato de amor?
E da mesma forma, por que não honrar o meu Senhor como me é possível honrar agora? Pensar a eternidade e, desejando isso, colocar em ato. Assim falávamos ontem da guarda da casa, assim hoje as virgens vão juntando as prudentes, imprudentes, as previdentes, as imprevidentes. A tradução vai dando palavras para a gente diferentes e até difíceis de falar. Eu precisei prestar muita atenção na hora da leitura, que toda hora vinha o risco de tropeçar e de me confundir com qual era qual na hora de falar, porque era um termo um pouco diferente. Mas, em todo caso, juntar o óleo bom, a gente vai juntando assim. São esses os gestos da nossa vida, são essas as passagens da nossa vida que vai refinando o azeite para ele se tornar puro e de alta qualidade, capaz de queimar por muito mais tempo e manter acesa a chama da espera. Na medida em que a gente pensa e deseja o encontro com o amado, a gente vai juntando tudo aquilo que é necessário. Então o óleo foi suficiente, porque durante a inteira vida elas pensaram nesse encontro, nesse momento e juntaram, desejando aquela hora o bom azeite. Assim como a alma, desejando o encontro com seu Senhor, vai juntando o óleo da caridade ao longo da sua vida, vai refinando esse óleo, vai purificando cada vez mais ele, vai se transformando. E dessa forma, consegue manter acesa a chama da esperança até o encontro com seu Senhor. Cada dia que passa, estamos mais próximos do encontro mais importante da nossa vida com Jesus. Cada dia que passa, estamos mais pertinho de estar com Ele e de vê-lo face a face e de não mais separarmos-nos dele por razão alguma. Cada dia que passa, estamos mais perto. Cada dia que passa, no coração do cristão deve aumentar a alegria, porque se aproxima esse dia e vir o grande desejo de juntar mais óleo. Assim como depois que a gente coloca as azeitonas na prensa, a gente vai acompanhando e precisa ter muita paciência, porque o óleo vai decantando bem devagar, de filtro a filtro, até chegar o momento da coleta. Por um instante parece que aquela montanha de azeitonas, para vocês terem uma ideia, começa a partir de 300 quilos, senão nem se liga a máquina. É uma montanha mesmo de azeitona. Parece que aquela montanha de azeitonas que foi colocada ali está gotejando ali embaixo e você fala, meu Jesus amado, o que vai ficar disso tudo? Não é possível que esse óleo, onde foi parar esse óleo? O óleo vai chegar lá, você vai fazer de 60 litros de óleo, vai ter muito óleo, mas você tem que ter paciência até ele chegar lá. Assim também, o Senhor vai nos dando as graças, os testemunhos. Quantos você já tem? Quantas vezes a palavra de Deus enriqueceu a sua vida? Mas é preciso ter paciência, porque ela vai por dentro transformando a nossa vida, como o óleo vai decantando de filtro em filtro, até chegar ao ponto da pureza ideal. Assim também, aquela montanha de azeitona que foi lançada na máquina vai deixando o seu óleo pouco a pouco. Assim também a montanha das bênçãos de Deus, dos interventos da graça de Deus na sua vida, do testemunho dos irmãos, das porções da palavra de Deus e dos sacramentos que você foi recebendo ao longo da sua história, estão sendo como aquela montanha de azeitona colocada ali, mas que vai pouco a pouco passando de filtro em filtro, que o Senhor vai nos colocando à prova e vai enfim destilando aquele óleo da caridade, aquele óleo da paz interior, aquele óleo da vida espiritual puro, capaz de manter a chama da esperança acesa até o encontro com o Senhor. Vem realizar essa obra em nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos. Bendito seja o teu santo nome por todas as graças que o Senhor tem nos concedido, por todo o testemunho, por todos os irmãos que o Senhor fez passar na nossa vida.
que lançaram abundantíssimos dons, abundantíssimos sinais do seu poder. Bendito seja o teu santo nome por toda a palavra que foi, ao longo da nossa vida, acumulada, foi marcando, foi sendo a constelação da nossa história. E aos poucos, o Senhor, com mão poderosa, vem completando a obra de suas mãos e vai destilando esse óleo bendito, esse crisma da vida espiritual, esse crisma do Espírito, esse óleo santo, que quando queima, gera o fogo da caridade e mantém acesa a esperança, a luz da fé e o fulgor da esperança que ilumina longe e que não nos faz perder o caminho. Queremos estar contigo, Senhor. Somos obras de suas mãos, somos teus. Conduze-nos passo a passo ao teu encontro. Ó amado Senhor, ó doce hóspede da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, pela intercessão de São José e dos santos anjos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós.